Qual seria o propósito do Êxodo? Numa análise inicial, ele parece ter sido definido em dois objetivos claros. Em primeiro lugar, a libertação do cativeiro egípcio e, no segundo lugar, a conquista da terra prometida. Esse até pode ser o resumo óbvio do que Deus estava fazendo em favor do seu povo. Mas quando a gente analisa objetivamente o livro do Êxodo, nós temos um problema com esse pensamento. O povo saiu do Egito, mas dentro do livro ele não entrou na terra prometida. Isso só vai acontecer no livro de Josué. Então, qual seria o propósito do livro do Êxodo? No programa de hoje, nós vamos entender o Êxodo como sendo uma jornada para Deus. Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá para você, mais uma vez aqui, a minha alegria, a gratidão pela sua companhia, pela sua audiência no programa Está Escrito. Tudo que a gente faz aqui, com certeza, a gente faz com muito carinho para que você se sinta acolhido aqui da nossa casa, do cenário do programa Está Escrito, entrando aí na sua casa ou quem sabe no seu trabalho, onde quer que você esteja agora, que a gente esteja conectado ao redor da Palavra de Deus. E isso, com certeza, vai trazer muitas bênçãos para você, para a sua vida e também para a sua família. Eu queria lembrar você de algo muito especial que está para acontecer no mês de março agora de 2024, que é um especial de Páscoa com o pastor Gilson Brito e o Quarteto Arautos do Rei. Anota aí na sua agenda, dia 29, 30 e 31. Olha, sexta, sábado e domingo, sempre às 8 horas da noite, aqui no Novo Tempo, você acompanha essa programação especial, que é o especial de Páscoa, que fala sobre o sofrimento de Cristo, que fala também sobre a vitória de Jesus, e por isso você é o nosso convidado de honra. Coloque aí na sua agenda, não esqueça não, tá bem? Eu também quero aqui mostrar para você essa revista Esperança, a cura do pecado. A gente tem falado bastante aqui no programa Está Escrito, mas pode ser que você ainda não tenha esse material. Se você não tem, é porque você ainda não pediu. E como é que você pode receber? Veja, sem custo nenhum. Tá vendo aqui, olha, tá aparecendo embaixo no GC o telefone para você entrar em contato. Agora, até às 11 horas da noite, você pode ligar, que a nossa central de atendimento da Escola Bíblica vai responder você e vai te dizer o que você precisa fazer para receber, sem custo nenhum, esse material extraordinário, a revista Esperança, a cura para o pecado. Aqui, olha, você tem textos importantíssimos que vão te conduzir no estudo da Bíblia para você entender como que você pode ser uma pessoa mais feliz, especialmente liberta do pecado, curada. Como é que você vai conseguir isso? Bom, aqui, olha, por exemplo, tem aqui a última lição, que é a lição número 8, que fala sobre o fim do pecado. Quando é que o pecado vai deixar de afetar diretamente a nossa realidade? Talvez você não consiga dimensionar em todo momento a presença do pecado, mas ele está presente aí sim, no seu trabalho, em casa, nos seus relacionamentos. Mas essa dinâmica nociva que o pecado traz vai ter um fim e isso vai acontecer logo, a gente crê nisso. Para você saber mais sobre esse assunto, é só você pedir agora a sua revista A Cura do Pecado, que a gente vai enviar para você sem custo nenhum. Nós estamos aqui na série O Êxodo falando sobre esse que é um momento espetacular, onde Deus trabalhou de forma direta, de forma muito objetiva para tirar o seu povo do cativeiro egípcio. E hoje nós estamos indo aqui para a nossa última lição e a gente vai entender o Êxodo como sendo uma jornada para Deus. Você acha que Deus se engana? Você acha que Ele faz alguma coisa pela metade? O que você pensa sobre isso?
O que a Bíblia ensina sobre a providência divina? Será que ela é parcial ou ela é completa? Veja, em todos os momentos, o Senhor não faz nada pela metade, é isso? Ele sempre começa algo e ele termina o que ele começou? Se a gente pudesse, quem sabe, usar uma história para entender como é que Deus ele trabalha, será que haveria alguma que tenha assim maior e melhor condição de mostrar o poder de Deus, mostrar a capacidade do Senhor para fazer algo em favor dos seus filhos, que fosse talvez uma história mais clara que é relatada no livro do Êxodo? Olha, o dilúvio, muito provavelmente, tenha sido o momento em que a humanidade como um todo, se a gente for analisar dentro desse recorte, a humanidade foi afetada pelo poder, pela autoridade do Todo-Poderoso. Mas o livro do Êxodo foi a maior demonstração de poder e autoridade de Deus na história do seu povo. Olha, sem sombra de dúvidas, esta história pode ilustrar melhor quem é Deus e o que Ele pode fazer na vida daqueles que são seus filhos. Naquele momento da história, a glória do Senhor e a sua capacidade para fazer coisas extraordinárias era evidente, até mesmo para aqueles que eram os mais incrédulos, no caso o faraó e os egípcios. Mas qual seria o propósito de Deus quando ele enviou Moisés para o Egito? O que Deus esperava que de fato acontecesse ali, naquele instante? A resposta mais comum sobre o objetivo do Êxodo seria a ação de Deus para colocar fim, para interromper a opressão do povo de Israel. E também para fazer este mesmo povo, entrar na Terra Prometida. A Bíblia fala sobre isso e eu quero acompanhar você aqui no livro do Êxodo, capítulo 3, do verso 7 até o verso 10. Olha só o que diz aqui o texto. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, diz aqui o Senhor, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito, os filhos de Israel do Egito. Parece bem objetivo aqui o propósito de Deus enviar Moisés a Faraó para tirar o povo do Egito. Se você for ainda no verso 17, parece que essa ideia se repete, diz assim, olha, portanto, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Mas eu quero fazer agora uma reflexão com você. Se este era o objetivo, então o livro do Êxodo, ele não tem um final. Porque o povo só vai entrar na terra prometida lá no livro de Josué. Bom, a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. Ou o final não era tão importante, a ponto de Deus não usar Moisés, e sim usar uma outra pessoa, no caso Josué, para levar o povo para a conquista da terra prometida, ou o final talvez não fosse o ponto mais importante para ser incluído nessa narrativa, ou na narrativa desse livro. Você já tinha pensado nisso? Veja, o início, ele é apoteótico. As maravilhas que Deus realiza ali no Egito são os maiores feitos em favor dos filhos ao longo da história. Mas veja, essa história aqui no livro do Êxodo não tem um final. Por quê? Será que seria mais fácil tirar o povo do Egito do que fazê-lo entrar na Terra Prometida? Parece que a conquista da terra também aconteceu diante de manifestações grandiosas. Veja, a trombeta tocou, o muro caiu, o sol parou para o povo vencer uma batalha. Veja, isso aí também é coisa extraordinária, é coisa espetacular. Mas por que isso não aconteceu dentro do livro do Êxodo? Veja, a história da entrada do povo
só vai acontecer aproximadamente 40 anos mais tarde. Entenda aqui uma coisa, algumas batalhas espirituais, elas se parecem muito com esse contexto. Elas começam grandiosas, mas elas terminam tímidas. Parece que terminar algo é mais complicado do que você começar uma coisa. Mas será que o povo falhou? Ou será que Deus mudou de ideia e não colocou logo na sequência o povo dentro da terra prometida? Veja, uma ideia complementar sobre o propósito do Êxodo também aparece dentro do contexto do livro. E que ideia seria essa? Eu quero te convidar aí no capítulo 3, aqui no verso 18, diz assim: "E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, o nosso Deus." Perceba que há aqui um outro propósito muito interessante. Deus envia Moisés para que o povo fosse libertado e assim então pudesse ir a caminho de 3 dias no deserto e oferecer sacrifícios a Deus. Essa é a ideia que aparece aqui também no capítulo 5, verso 3. Diz assim: eles prosseguiram: "O Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho", mais uma vez aqui, "de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. E não venha ele", diz aqui o texto, "sobre nós com pestilência ou com espada." Parece que aqui esse objetivo ele ganha também uma notoriedade. O povo tinha que sair não simplesmente para terminar ou interromper a opressão do Egito ou simplesmente entrar na terra prometida. Mas o objetivo aqui parece ficar claro do povo sair do Egito para ir 3 dias de caminho ao deserto e oferecer sacrifício a Deus. Isso acontece de novo, se repete aqui no capítulo 8, verso 27. Diz assim: "Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser." Veja que essa foi a explicação que Deus deu para Moisés e também para os anciãos de Israel. E essa razão que Deus dá para eles deveria ser apresentada para o faraó. Essa libertação do cativeiro egípcio, ela tinha como objetivo dar condição para o povo de oferecer sacrifícios a Deus. Isso aqui pareceu muito óbvio para o faraó. Na noite que ele finalmente se inclina diante da vontade soberana de Deus e ele permite a saída dos hebreus do Egito. Olha só o que diz aqui o capítulo 12, o verso 31. Faraó reconhece e ele diz finalmente o seguinte: "Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide e servi ao Senhor, como tendes dito." Veja que o serviço a Deus em sacrifício é uma razão que precisa ser analisada aqui profundamente no livro do Êxodo. Aqui é possível você tirar uma lição espiritual. Que lição é essa? Entre o Êxodo e a Terra Prometida, existe uma vida de serviço ao Senhor na jornada pelo deserto. Apesar da promessa divina apontar para uma herança de uma terra que manava leite e mel, a história também aponta que o Êxodo é mais do que um movimento geográfico, é mais do que qualquer coisa que se refira à saída de um lugar e à chegada em outro. O Êxodo é mais do que um movimento para um lugar. O Êxodo é um movimento espiritual. Ele é um movimento para uma pessoa. É um movimento para Deus. Por isso que o Êxodo, ele é uma jornada para Deus. É a história do encontro de um povo com o seu Deus. A realidade desse encontro, ela se resume muito bem num verso que aparece aqui no capítulo 25. É o verso número 8. Se você puder me acompanhar, olha o que diz aqui o capítulo 25 do Êxodo, o verso 8. Diz assim: "Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles." Veja, Deus queria habitar no meio do seu povo. Esse era o seu objetivo maior. Mais do que dar libertação do cativeiro, mais do que dar a herança de uma terra,
Deus queria dar a si mesmo para os seus filhos. Ainda hoje é possível você ter a mesma dificuldade diante das promessas de Deus. É claro, Jesus ele prometeu o livramento do pecado. Ele prometeu a herança da Nova Jerusalém. Tudo isso está na Bíblia. Mas a maior e mais especial promessa que Deus oferece é habitar no meio do seu povo, é estar com os seus filhos. O Apocalipse vai falar sobre isso no capítulo 21, verso 3. E se você está com a Bíblia, olha só o que diz aqui o Apocalipse, capítulo 21, verso 3. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. O ponto alto do Êxodo seria o momento quando Deus habitaria com o seu povo. Por isso que o livro do Êxodo, ele termina com a construção do santuário e não com a entrada na terra prometida. Olha que lições nós podemos aprender com o final do livro do Êxodo, não é mesmo? Algumas lições extraordinárias. Que lições são essas? A primeira, entenda aqui uma coisa. As coisas sagradas, elas são mais necessárias. Como assim? Antes da terra prometida, vem a tenda do tabernáculo. Antes do paraíso, vem a habitação com o Senhor hoje. O deserto, veja, é o lugar que entrega hoje o que nós vamos precisar ter no paraíso amanhã. Para você entrar na terra prometida, você precisa estar no deserto com Deus. É por isso que o que eu preciso aprender sobre a eternidade, eu alcanço aqui, olha, durante a minha temporalidade, no deserto dessa vida, no meio dos problemas, das dificuldades. O céu, ele não é a maior promessa de Deus para nós. Mais importante que um lugar perfeito, um lugar que não tenha dor, mais importante que um lugar que não tenha sofrimento, que as pessoas não vão derramar lágrimas ou pranto, mais importante do que um lugar em que não existe a morte, é a possibilidade de conviver com alguém que é eterno. Veja, o céu vai ser fantástico. Claro, eu aguardo pelo céu, imagino que você também, mas o céu vai ser um complemento extraordinário da eternidade. O principal elemento da eternidade será a presença de Deus. Você já parou para pensar nisso? Por isso que é preciso aprender hoje que as coisas sagradas, elas são mais necessárias. Antes da terra prometida, vem a tenda do tabernáculo. Antes do paraíso, vem a habitação de Deus conosco pelo deserto da vida. Deus quer habitar com você no meio da sua igreja. Deus quer habitar com você na sua casa. Deus quer habitar com você no seu trabalho. Veja, Ele quer fazer parte das coisas comuns, das coisas cotidianas da sua vida. Porque as coisas sagradas são mais necessárias para todos nós. E isso aponta que Deus sempre estará no primeiro lugar das nossas necessidades. Essa é a primeira lição que eu aprendo com o livro do Êxodo. Mas tem uma segunda lição. As coisas sagradas, elas são mais aguardadas. O que isso significa? Se você for no Êxodo, capítulo 40, o verso 2, você vai encontrar o seguinte: no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Olha que interessante. Primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Veja, o livro do Êxodo, ele percorre o período de um pouco mais de um ano completo. A última coisa que ele havia aqui apontado é a construção do santuário, que aconteceu quase um ano certinho depois da libertação do Egito. De acordo com Êxodo 12, o verso 6 e 18, o povo saiu do Egito na noite do 14º dia do primeiro mês, que era o mês de Abibe, ou também conhecido como mês de Nissan. Esse era o primeiro mês do ano. Agora, a construção do tabernáculo também foi concluída no primeiro dia do primeiro mês de Abibe, ou de Nissan. Quase um ano completo após a saída do cativeiro. Mas por que o santuário levou tanto tempo para ser construído, se ele era feito de peles de animais?
Após o povo sair do Egito, no início do 15º dia do mês de Nissan, de Abib, o povo chegou diante do Monte Sinai, no primeiro dia do terceiro mês. Isso está lá em Êxodo 19, verso 1. Portanto, eles já tinham viajado aproximadamente 45 dias, desde o dia da saída até quando eles estacionaram diante do Monte Sinai. E ali eles permaneceram acampados até que o santuário fosse erguido completamente. E isso só aconteceu no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, conforme aqui Êxodo 40, o verso 2. Veja, eles ficaram acampados diante do Monte Sinai, não sei se você conseguiu fazer as contas, mas exatamente 9 meses. Durante esse tempo, Moisés passou 40 dias recebendo a lei de Deus, recebendo as instruções, como o santuário deveria ser construído, como deveria ser consagrado o ministério dos sacerdotes que serviriam naquele santuário. Isso está lá em Êxodo 24, verso 18 em diante. Mas daí acontece um episódio, o povo se rebela, eles constroem um bezerro de ouro, eles adoram. Moisés então quebra as tábuas da lei. E depois que o motim foi desfeito, Moisés ele passou mais 40 dias para receber as novas tábuas da lei e também para receber as orientações de como deveriam ser feitas as ofertas para a construção do santuário. Deus também diz para ele quem deveria ser consagrado para a construção dos objetos do santuário. Isso está lá em Êxodo 34, do verso 28 e em diante. Agora, olha só que interessante. 9 meses de espera. O povo estava acampado, estava estacionado. 9 meses. Isso te lembra alguma coisa? É o mesmo tempo que o ser humano leva para ser gerado. Esse foi o tempo que o povo aguardou para que o santuário fosse projetado, construído e inaugurado. Essa espera aqui é muito significativa. Veja, se Deus habitar com o homem, com o seu povo, no deserto, era o objetivo principal do Êxodo, aqui o tempo de espera é compatível ao nascimento de uma nova vida. Esse é o tempo da construção do santuário que funciona aqui na história do Êxodo como se fosse uma parábola espiritual, de que as coisas sagradas, elas devem ser as mais aguardadas. O Êxodo, ele termina com o nascimento de um novo capítulo da história daquele povo. Veja, o Êxodo não termina com o final da história, mas ele termina apresentando um novo começo. Toda espera pelas coisas de Deus gera na nossa vida um novo capítulo, um novo começo na nossa história, na sua história, na sua vida. Deus ele não nos faz esperar simplesmente pelo capricho, Ele nos pede para esperar, para fazer em nós o que só este tempo pode fazer, o tempo da espera. Ele muda os nossos horizontes, Ele muda a nossa realidade. Antes do paraíso, vem a transformação dos moradores do paraíso. Por que essa transformação? Para que finalmente eles entendam que as coisas sagradas, elas são mais especiais. A última lição espiritual que a gente pode tirar aqui está nos últimos versos que a gente encontra aqui no livro do Êxodo. As coisas sagradas, elas são as mais especiais. Veja, a cronologia da construção do santuário nos ensina isso. Quais foram as primeiras coisas construídas? Se você for olhar os últimos versos do capítulo 40, do verso 17 em diante, você vai perceber que a primeira coisa que foi construída foi o lugar santíssimo. Depois, quando você avança, você tem na sequência o lugar santo. Primeira construção do Santíssimo, a Arca da Aliança é colocada. Aquele lugar é fechado. Depois o lugar santo, os móveis do lugar santo também são colocados ali. O que tinha no lugar santo? A mesa com os pães da proposição ao norte, o candelabro com 7 lâmpadas ao sul. Tinha também um altar de ouro diante do véu, um reposteiro, que era um véu que separava agora o lugar santo do pátio externo. Quando Moisés termina ali, ele sai e começa a arrumar as coisas de fora do pátio. O que ele põe lá? Ele põe um altar de sacrifício, ele põe também uma bacia, onde os sacerdotes deveriam lavar as mãos e os pés. Ele também coloca ali um véu que separava o pátio da entrada do santuário. E quando ele faz isso, a glória de Deus preenche aquele lugar. Veja, o processo de construção do santuário é de dentro
para fora, do lugar santíssimo para o pátio. Aqui a gente tem uma lição de que as coisas sagradas de Deus, elas transformam a nossa história de dentro para fora e não simplesmente de fora para dentro. É por isso que a obra do tabernáculo começou pelo Santíssimo. E quando ela termina, o capítulo 40 do livro do Êxodo traz uma coisa extraordinária. O verso 34 diz que a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Que coisa extraordinária! A glória de Deus toma conta daquele lugar. Deus habita com o seu povo, Ele está no meio do povo. E os últimos versos nos apresentam a realidade do final do Êxodo. Diz aqui que depois disso, a nuvem se levantava, a nuvem saía e o povo marchava, agora, finalmente, na direção da terra prometida. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus trabalha assim. O Êxodo nos ensina que Deus trabalha de dentro para fora. Deus coloca a sua glória sobre esta obra extraordinária de habitação no meio do seu povo. Deus habita aí com você. E quando essa obra de Deus é concluída, a glória do Senhor, ela se manifesta. A nuvem de Deus, ela aparece, ela dirige no meio do deserto. De dia, ela é uma nuvem aconchegante, com climatização. À noite, ela é uma nuvem de fogo para trazer para o povo conforto no meio da jornada. Sabe o que isso significa? Se eu permito Deus habitar dentro da minha vida, se eu permito Deus pertencer à minha história, não vai faltar direção, não vai faltar cuidado. O Êxodo vai terminar e nós iremos chegar na terra prometida. Talvez seja isso que eu e você precisamos aprender hoje, não é mesmo? No deserto a gente precisa confiar na restauração de Deus. A gente precisa aprender a amar e cuidar das coisas sagradas que Deus nos confiou. A gente precisa entender que Deus trabalha de dentro para fora. Ele coloca a sua glória sobre nós. Ele nos dá direção, Ele nos dá proteção, Ele nos dá provisão. Se você está sentindo sozinho, perdido, não se esqueça, Deus está aí com você. Ele está te dirigindo. Você pode estar no deserto, mas você sabe para onde você está indo. É para o paraíso, é para o céu, é em direção à glória de Deus. Se apegue a essa esperança. Aprenda essa lição do Êxodo na prática, no seu dia a dia. E eu tenho certeza que para você não vai faltar direção, não vai faltar proteção e não vai faltar provisão de Deus. Você confia nisso? Eu quero te convidar a exercer aqui a oração, através da oração, a sua entrega completa ao Senhor. Você pode orar comigo? Senhor, nós confiamos que o Senhor vai à nossa frente, que o Senhor nos dirige, que o Senhor nos protege, que o Senhor nos conduz na direção do paraíso, do novo céu, da nova terra, a nova Jerusalém. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos e o queremos dentro da nossa história. Te pedimos isso, entregando a nossa vida, orando em nome de Jesus. Amém. O programa está terminando, está chegando ao fim, mas eu queria lembrar você que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.